E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros, lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 13 de O Enigma do Príncipe, Riddle, o Enigma. Mas antes, no último episódio, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, se você pudesse criar o seu próprio apelido, qual apelido seria? E eu acho que a pergunta não foi boa. Ou os ouvintes desse podcast são muito malucos, mais do que eu imaginava. Porque o Matias, por exemplo, gostaria de ser a primeira letra do alfabeto grego. A Thaís, uma estrela roxa. E o Benjamin, um leão espacial. Talvez eu não estivesse pronto para as respostas de vocês. Mas o Ricardo Andrade gostaria de ser chamado de inteligente, porque ele não é bom em matemática, mas achariam que ele é assim por causa do apelido. E eu não sei se eu já falei sobre isso aqui, mas eu faço questão de dizer, nessa vida é melhor parecer inteligente, mesmo que você não seja, do que ser inteligente e não parecer, mesmo que você seja no final das contas. Na escola não funciona. Mas na vida real, se você usar óculos, por exemplo, vai parecer que você é mais inteligente. E mesmo que você não saiba fazer soma simples, pode acabar com um bom emprego no financeiro de uma empresa, que por algum motivo, meses depois, vai acabar indo à falência. Bora então pro episódio de hoje? Então, antes que eu preciso comprar um óculos para parecer mais inteligente, para ser respeitado nesse podcast, vamos logo pro episódio de hoje. Pessoal, estão dizendo por aí que existe uma poção nova que pode fazer a gente deixar de ser trouxa. Assim, num piscar de olhos. Mas os ingredientes para essa poção são um pouco caros e eu preciso comprar eles lá no Beco Diagonal. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. No dia seguinte, aquela maluquice toda, a Kate foi levada para o St. Mungo's para ficar internada por lá junto com Lockhart e os pais do Neville. Chegamos em um ponto aqui em que sempre que o Harry faz algum comentário dizendo que tudo é culpa do Malfoy, os amigos se fingem de surdos, fingem que não ouvem nada. Eu tô meio irritado com isso, com os amigos agindo assim. Tô começando a achar que o Harry precisa de novos amigos. Porque como pode, depois de tudo que eles passaram juntos, o Rony e a Hermione tratarem ele desse jeito? O único problema aqui é de fato arrumar novos amigos, né? Porque depois de uma certa idade, isso é muito difícil. Quando eu era criança, era só chegar no meio de um grupo e vocês já são melhores amigos, todo mundo ali já se conhece há anos. Quando eu tinha uns 8 anos, por exemplo, do lado da minha casa, começaram a construir uma casa nova. E eu, curioso como sempre, invadi a casa do lado para ver o que estava acontecendo. E eu vi 2 meninos e o pai deles ali, olhando a obra para ver como é que ela estava. Resultado, fiz 2 novos amigos. Logo depois eles se mudaram para aquela casa e nós viramos amigos inseparáveis. A gente estava sempre junto, a amizade jamais teria um fim. Até que eles foram embora e nós nunca mais nos vimos. Mas é claro que não foi nada disso. Que um tempo depois, eu mais velho, fazendo as contas e olhando pra trás, percebi que eles não moraram nem 2 anos ali na casa do lado. Mas na minha cabeça de criança, que só tinha 8 anos, eles eram os melhores amigos da minha vida toda. Nós seríamos inseparáveis. A questão é que depois disso, a cada ano que passa, é mais difícil fazer um amigo novo. Ali perto dos 15 já é um pouco mais difícil. Mas ainda funciona, né? É só gostar da mesma música que vocês acabam fazendo amizade. Nos 20, complica mais ainda, porque agora você não é amigo de quem tem opiniões muito diferentes das suas. Você acha que isso importava quando eu tinha 8 anos? Criança só tem uma opinião, né? Que é qual o seu sabor de bolo favorito. Mas adulto tem opinião demais. Hoje, depois dos 30, eu acho que eu faço pouquíssimos amigos. Acho, inclusive, que para cada amigo que eu faço, eu perco 2. E fazendo as contas aqui, hoje eu tenho no total menos 42 amigos. Brincadeiras à parte, né, pessoal? Não fiquem tristes por mim. Eu tenho alguns amigos, né? Só não tantos, porque hoje em dia eu tenho que trabalhar, gravar podcast e pendurar quadros nas paredes da minha casa. Então sobra pouco tempo para fazer amizades. Chegamos então na nossa aula com Dumbledore. E se você, assim como eu, achou que finalmente a gente aprenderia a fazer uma bola de fogo, você tá errado.
Mais uma vez, a aula é sobre a família esquisita do Valdemar. Enfim, né, vamos recapitular aqui a fofoca da família do Valdemar para que vocês e eu estejamos todos na mesma página aqui. O pai dele era bonitão, né, lá no passado, e a mãe dele era uma baranga. Ela enfeitiçou ele e depois de grávida tirou a poção do amor. O cara, vendo o que fez, saiu para comprar cigarro e deixou a mulher grávida do nosso pequeno tatuzinho sem nariz. O Dumbledore diz que ela estava em Londres e que sabe disso porque tem a memória de um cara da Borgin Burkes que comprou o único bem de valor que ela tinha na época, um medalhão da família da Sonserina. E na memória do cara da loja, ela tá indo lá para vender o medalhão que ela tinha, para conseguir algum dinheiro. O Dumbs diz que ela estava muito grávida naquele ponto e que precisava dessa grana, já que no mundo bruxo não tem SUS e ela precisava pagar pelos médicos. Detalhe aqui, né? O cara da Borgin Burkes diz nas memórias do Dumbledore que a mãe do Valdemar é muito bonita. E isso só pode significar uma coisa, que além de não ter SUS no mundo bruxo, também não tem óculos. Como é ser uma mulher grávida no mundo bruxo? Vocês já pararam para pensar nisso? Dá para fazer uma magia para a barriga não ficar pesada e não ter dor nas costas? Tem uma magia para aqueles enjoos de gravidez? O que uma grávida fica com desejo de comer? Feijoizinhos de todos os sabores? Sopa de mandrágora? Como eles sabem se o bebê é menino ou menina? Tem chá revelação? Uma fênix pega fogo e se a fumaça for azul é menino e se for rosa é menina? E na hora de nascer, tem um feitiço que faz a criança só desaparecer de dentro da barriga da mãe e aparecer do lado de fora? Tipo uma aparatação sem necessidade de anestesias e cirurgias? Quando o bebê nasce, eles dão um tapinha nele ou eles batem com a varinha? Será que é possível 2 bebês serem trocados no hospital? Porque afinal de contas, né, você pode fazer um Accio, meu bebê, e o seu bebê vem voando até você. Embora eu ache meio perigoso, né, fazer isso nas primeiras semanas de vida. São tantas questões. Enfim, o Harry pergunta por que ela não usou magia para resolver os problemas de grávida dela, ao invés de vender um amuleto e conseguir dinheiro. E todo mundo pensou nisso, né? O Dumbledore diz que naquela altura, depois de ser abandonada pelo pai do Valdemar, o abalo psicológico fez com que os poderes dela fossem embora. E ela não usou mais magia dali em diante, mesmo quando precisou dela para salvar a própria vida. Eu achei isso muito interessante. O psicológico afeta o ser humano, né, os trouxas. E isso acontece no mundo bruxo também. Isso significa que, no mundo bruxo, se você tá feliz, tá de bem com a vida, se você tá apaixonado, tá com seus amigos, você é mais forte. E não é só no mundo bruxo, né? Já repararam que quando a gente tá mais feliz, parece que tudo dá certo? Então, aqui vai, hein? Eu vou agora, num ato de extrema bondade da minha parte, ajudar vocês a resolverem todos os problemas das suas vidas, de forma muito fácil. Então ouça esse podcast com atenção, ouça o que eu vou falar agora. Se você não está feliz agora, fique feliz! Agora! Funcionou? Enfim, a mãe do Valdemar estava tão infeliz que não quis usar magia nem para salvar a própria vida. O Harry pergunta se ela não quis viver nem pelo filho. Ih, tá com peninha, Harry, leva pra sua casa, foi o que o Dumbledore disse pra ele, né? O velhinho diz que a mãe do Valdemar teve uma escolha, assim como a mãe do Harry, mas que ela não teve a mesma coragem. Poderia ter vivido mais, mas desistiu da vida e do filho. A mãe do Harry fez o contrário. Ela não desistiu da vida e entregou a própria vida pra salvar o filho. Resultado aqui, né? Temos uma criança que foi abandonada pela mãe e uma outra que foi salva pela mãe. Olha como essa temática é forte e adulta, né? Estamos aqui no 6º livro, né? Temos discussões muito adultas aqui. É uma questão bem complexa aqui. Eu nem sou a pessoa ideal para analisar esse caso. Tô tentando, né, entender isso tudo também, junto com vocês. A mãe do Tom tinha a escolha de viver pelo filho, de dar um lar, de dar amor, de dar uma vida para ele. A mãe do Harry não teve escolha. A mãe do Tom teve, a mãe do Harry não teve escolha. Era ela ou o filho. E ela escolheu a vida do filho, e não a dela. Olha que diferença gigante aí nas duas coisas. Enquanto uma desistiu e deixou o filho, a outra entregou tudo que tinha, a própria vida, pelo filho. É uma discussão complexa, muito difícil, mas olha como isso define esses dois personagens. Eu não acho que no mundo real a coisa seja tão simples assim, né? De repente, você tem uma mãe que ficou com um filho e esse filho vai ser uma pessoa boa e o que foi abandonado não vai ser. Não é assim que funciona. Mas aqui na história, isso claramente teve um impacto na vida dos dois.
Enfim, a gente nem entrou na memória do Dumbledore ainda, né? Mas vamos lá, roda a vinheta, né? Porque quando a gente entra na memória de alguém, a gente tem essa vinheta, não tem? Então roda a vinheta da memória aí, pessoal. Enfim, eles entram na penseira e caem em Londres, com um jovem e bonitão Dumbledore caminhando pela rua, usando um terno totalmente roxo. O jovem Dumbs vai até um prédio alto, bem sinistro inclusive, bate na porta desse prédio e diz que precisa falar com uma tal de Senhora Cole. E todos eles então entram nesse lugar, que apesar de sinistro é muito limpo. Isso é bem a casa dos Dursley, né? Ele diz que ele é diretor de uma escola e que foi convidar o Tom para estudar na escola dele. Ela questiona, perguntando por que motivo ele teria uma vaga. Ele nem fez o Enem, se tivesse feito não teria nem tirado uma nota boa. Enfim, o Dumbledore então pega um papel e entrega para ela. Ela lê esse papel e do nada, ela concorda com tudo. Ela lê o papel, imagina que ela tá assim, meio desconfiada, né? Por que ele tem uma vaga na sua escola? Não sei o quê. E ela pega o papel, ela lê em silêncio e ela, tá bom, tudo bem, tudo certo. Provavelmente se trata de um papel mágico que convence as pessoas a aceitarem tudo que você escreveu ali. Seria muito útil na hora de negociar o aluguel da sua casa, não? Imagine só usar o feitiço do papel convincente na hora de escrever as respostas na sua prova. E aí você escreve no final, todas as respostas estão corretas. E a pessoa que leu concorda com tudo e te dá um A. Eu tô achando que o Dumbledore só tá voltando no tempo e mostrando as memórias dele pra mostrar como ele era bonitão. Porque até aqui a gente não aprendeu a fazer feitiço legal que nem esse do papel que convence a pessoa, não. A senhora Cole então diz, que um belo dia, quando ela começou a trabalhar no orfanato, uma grávida em trabalho de parto bateu na porta e teve o filho lá mesmo. E assim que o bebê de Rosemary nasceu, a mãe morreu. Mas antes de morrer, a mulher disse que torcia para que ele se parecesse com o pai. Olha, ele pode até ter a cara do pai. Mas se for isso, eu começo a achar que o pai dele não era tão bonito assim, né? Porque nem nariz o cara tem. Enfim, a mulher do orfanato, então muito sacana, diz que ela estava certa em querer que o filho parecesse com o pai. Porque a cara dela parecia de chuchu descascado. E que seria um castigo para a criança, né? Então, ela disse que a mulher pediu para chamar o menino de Tom, em homenagem ao pai. Servolo, em homenagem ao avô. E Riddle, que era o sobrenome da família do pai. A mulher atendeu o pedido, não porque respeitava a mãe, mas porque sabia que anos depois Valdemar precisaria ter esse nome para poder em um dia se embaralhar todas as letras e formar um novo nome, que seria Lord Voldemort. Eu, por exemplo, se não pudesse embaralhar as letras do meu nome, não poderia criar nomes como sei lá, Nemose, ou Senorme, ou Mersone. São nomes que eu posso embaralhar e ter nomes diferentes, como se eu fosse um vilão. Mas se meu nome não fosse Emerson, eu não conseguiria fazer isso. O senhor também é bruxo? Sou. Prove, replicou Riddle imediatamente, no mesmo tom de comando que usara quando dissera fale a verdade. Dumbledore ergueu as sobrancelhas. Harry estava certo de que Dumbledore ia recusar, que ia responder a Riddle que haveria muito tempo para demonstrações práticas em Hogwarts, que naquele momento estava em um prédio cheio de trouxas e, portanto, precisavam tomar cuidado. Para sua grande surpresa, porém, Dumbledore tirou a varinha do bolso interno do paletó, apontou-a para o guarda-roupa velho num canto e fez um aceno displicente. O guarda-roupa pegou fogo. O garoto pulou da cama. Harry não podia censurá-lo por urrar de choque e fúria. Todos os seus bens deviam estar ali dentro. Mas, quando Riddle avançou para Dumbledore, as chamas desapareceram, deixando o guarda-roupa intacto. Riddle olhou do móvel para Dumbledore. Então, com uma expressão cobiçosa, apontou para a varinha. Onde posso arranjar uma dessas? Tudo a seu tempo, respondeu Dumbledore. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você.
A mulher então diz que o Tom, ele é muito esquisito. É um menino muito estranho e que ele assusta as outras crianças. Será que no final ele puxou a mãe e por isso tá todo mundo com medo? Enfim, ela continua e diz que umas coisas esquisitas têm acontecido por lá. Que o coelho de um menino foi enforcado depois que ele brigou com o Tom. Ela diz que um passeio do orfanato, outros 2 órfãos, disse que foram uma caverna com o Tom para brincar e que saíram de lá muito assustados por algum motivo. Ela diz que muita gente vai ficar feliz de ver ele indo embora. E que o menino é muito estranho, que dá medo em todo mundo. O Dumbledore diz que não é bem assim. É que o menino não vai morar na escola, né? Não vai morar em Hogwarts. Olha, tô oferecendo uma vaga, mas o problema ainda é seu, né? Ele vai ter que voltar pra lá todas as férias. Ela diz assim como sua mãe quando volta das férias, né? Tá bom. É melhor aguentar ele nas férias do que o ano inteiro, né? Então ela leva o Dumbledore pra conversar com o Tom. Dentro do quarto tem um menino lindo. Ele é a cara do pai, né? E tem nariz. Olha só. O Dumbledore cumprimenta ele e se senta. Diz que ele é professor. E o menino já tá desconfiado. Pergunta se ele foi lá pra examinar ele. Que ele não é maluco. E que não precisa ser examinado. O Dumbledore diz que tá oferecendo pra ele uma vaga na escola. O menino já se levanta irritado. E diz que não vai pro hospício. Porque ele não é maluco. O Dumbledore diz que não é do hospício, que é de uma escola, e que o menino só vai se quiser, mas que por coincidência, essa escola tem paredes altas, né? Tem correntes, que às vezes eles amarram os alunos, e tem quartos brancos com paredes acolchoadas, mas que não é um hospício, e que talvez ele tenha que usar uma camisa que limita os movimentos do corpo todo, né? E se ele encher muito o saco, talvez eles deem choques nele, mas não é um hospício. Então, é uma escola de magia. Você vai fazer mágicas lá. Vamos! Na verdade, o Dumbledore diz que é uma escola de magia e o Tom fica com os olhos arregalados. E diz que sim, que ele vai. Porque ele faz magia. Porque ele sabe fazer coisas se moverem. Ele sabe fazer os bichos obedecerem a ele. Ele consegue fazer as pessoas sentirem dor quando ele quer. Ele tá muito empolgado, dizendo que sabia que era especial e diferente dos outros. O Dumbledore, que chegou lá sorrindo, já não tá sorrindo mais, porque viu que o menino é esquisito pra c****. Olha, dava pra só ele ir embora e fingir que nada aconteceu. Apaga a memória desse moleque, deixa ele ali, né? E quem sabe, né? Quem sabe se você fizer isso, Dumbledore, esse anjinho não vira o maior vilão de todos. Você tem essa chance, né? O moleque tá sorrindo com aquela cara esquisita, né? Ele é bonito, mas ele sorri de um jeito tão estranho que ele fica feio. E aí ele diz então pro Dumbledore pra provar que ele é um bruxo. Prova pra mim, porque eu não sou louco. Vou te provar, mas você tem que me chamar de senhor, né? E aí o menino fica educado na hora, fala: "Ah, senhor, né? Senhor, você pode provar, por favor?" Que pirralho falso esse aí. Já odeio esse moleque. O Dumbledore então faz o guarda-roupa da criança pegar fogo com o aceno da varinha. Ele só podia ir embora e deixar tudo queimado, né? Que seria, né, incrivelmente divertido. Mas não, ele faz o guarda-roupa voltar ao normal. O menino adora isso, porque é isso que um aluno quer fazer, Dumbledore. O aluno quer tacar fogo nas coisas e não ficar vendo memória de gente velha, né? Talvez se Harry tivesse aprendendo a queimar coisas, né, fazer bola de fogo, essa aula tivesse mais interessante, né? Do que ficar vendo esse moleque malcriado aí. O Dumbledore, então, fala pro Chifrudinho devolver as coisas que ele roubou pros donos delas. E que ele sabe que ele tá roubando os outros alunos. E que em Hogwarts eles não toleram roubos. Tipo, sei lá, né? Roubar um livro que a escola emprestou pra um aluno. Não é mesmo, Harry? Né? Hogwarts não tolera isso. Enfim, Valdemarzinho, então, com aquela cara de criança rica que tem tudo o que quer, olha com um olhar frio pro Dumbledore. E diz que vai devolver as coisas, sim. Dumbledore então continua, dizendo que no mundo bruxo tem regras. E que ele vai ter que obedecer. O filhote de Cruz Credo diz que não tem dinheiro, mas o Dumbledore diz que a escola ajuda os alunos com um dinheirinho. E que ele vai poder comprar roupas, né? Comprar alguns livros e até, quem sabe, pegar um livro emprestado da escola, o qual ele vai ter que devolver um dia, não é mesmo, Harry? Não é? Eu já saquei tudo aqui. Arrogante, talentoso e pobre. E que vai usar um livro usado da escola, ele é o príncipe mestiço. Olha só, né? Valdemar
O príncipe mestiço só pode ser. Ele diz que não precisa de ajuda e que ele pode comprar os materiais sozinho. Ele só precisa do dinheiro, ele só até estende a mãozinha assim, ó, impaciente, pro Dumbledore dar o dinheiro pra ele. O Dumbledore, que não faz questão de ficar andando com esse moleque estranho, né, que vai passar vergonha andando com esse esquisito na rua, dá as moedas pro moleque e fala, o beco diagonal, vira à esquerda, à direita e segue em frente e vai embora. Se vira aí, dá uma carta pra ele, né, com um bilhete do trem e fala, eu que não vou ficar perto desse moleque esquisito. O Dumbledore tá chamando ele de Tom o tempo todo. Né? E o boneco assassino diz que não gosta de ser chamado assim. Que o nome dele é muito comum. Que é um nome que deve ser o nome do pai dele. Que era um bruxo, né? Porque a mãe morreu pateticamente e não era bruxa. Ele diz então que fala com cobras. E pergunta pro Dumbledore se isso é normal. Porque o pequeno raio de sol aqui, né, se acha muito especial. E ele quer ouvir isso o tempo todo. O quanto ele é especial e único. O floquinho de neve. Acontece de vez em quando, então não é tão especial também. Faltou falar isso, né? O Dumbledore, então, puxa o Harry e eles saem da memória do velhinho. O Harry, então, comenta que ele não acreditou assim tão rápido que ele era bruxo, como o Voldemort, que acreditou na hora. O Dumbledore diz que o menino já estava esperando por alguma confirmação de que ele era especial, de que ele era diferente, porque ele já se achava, né, diferentão, especial, incrível, assim como até hoje ele acha isso. O Harry pergunta se o Dumbs sentiu algo esquisito na miniatura do Satanás, e ele diz que não tinha como saber, né? E na verdade, Dumbledore, tem sim, né? Porque tem uma coisa no mundo bruxo, Dumbledore, que se chama adivinhação, não tem, Dumbledore? Não tem aula disso em Hogwarts? Cadê as previsões? Cadê a bola de cristal? Cadê a borra de café, Dumbledore? Não, a adivinhação ela não serve pra fazer o bem. Só serve pra matar os pais de uma criança inocente. Mas não serve pra acabar com a raça de um moleque metido a besta. Ah, mas Emerson, ele só tem 11 anos, coitado. Coitado? Se sai numa adivinhação dizendo que o menino de 11 anos vai disseminar o ódio e o preconceito e vai matar uma porrada de gente, o que você faz? Você taca fogo no guarda-roupa com essa criança dentro. O menino, o mínimo que você faz, né, é chamar a Super Nanny. Aquela babá, né, do mal, que coloca as crianças de castigo no canto. Ou quem sabe um adestrador de cães, né, pra ensinar pelo menos ele fazer xixi no lugar certo. Olha o que esse moleque fez. Olha o que ele fez depois de adulto. Cadê as previsões, Dumbledore? Como assim? Não dá pra saber o que ele vai virar no futuro? Vocês têm magia? Dá pra saber. Olha que moleque esquisito. Abre o olho, cara. Enfim, ele diz que vigiou o menino de perto, porque ele tinha poderes muito desenvolvidos para um bruxo tão jovem. E que ele já controlava até certo ponto esses poderes, diferente do Harry, né, que sabia fazer sumir vidro ali e acabou, né, também. Se isso não é motivo para chamar as autoridades competentes, eu não sei o que é. Um moleque enforcando o coelho, fazendo os outros ficar assustados. Esse moleque tinha que ir pra cadeia, não pra Hogwarts. O Dumbledore, então, diz que quer chamar a atenção do Harry para alguns temas importantes. E claro que nenhum desses temas é o fato dele não ter feito uma previsão, né, para descobrir se o menino ia virar um psicopata. Não, ele vai chamar atenção para outros temas, né? Um deles de que ele era muito bonitão. Olha só, primeiro tema que o Dumbledore chama a atenção do Harry. Harry, você viu como eu estava bonito de roxo? Enfim, e aí ele começa, né? Vamos então, Harry, eu vou te chamar atenção a temas importantes, né? Para as nossas próximas aulas, que eu já entendi aqui que não vão incluir aprender a fazer bola de fogo e nem papel que convence os outros, né? Ele pergunta pro Harry se ele reparou na reação do Voldemort quando ele soube que tinha o mesmo nome de outras pessoas. Ele desprezou isso, porque era inadmissível ter um nome comum. E por isso criou esse nome bosta aí que ele usa hoje, né? Porque esse nome bosta de Voldemort, nossa, esse nome é incrível. Se você tá pensando em chamar seu filho de Voldemort, pare agora, por favor. Porque esse é o melhor caminho pra fazer ele te odiar pra sempre, né? Eu sei que você é fã de Harry Potter, mas esse nome é terrível. O Dumbledore diz que o menino gostava de colecionar troféus. Itens que lembrassem ele das maldades que ele fez. E que estavam ali no guarda-roupa dele, todos aqueles troféus que ele roubou das crianças que ele assustou. Né? E esse detalhe é muito importante, o Dumbledore diz. Esse detalhe é muito importante, Harry. Além disso, claro, depois, de saber que eu ficava muito bonito de roxo. Além disso, o velhinho diz pro Harry também que é nítido como o Voldemort não tem nenhum amigo.
e que nem quer ter isso, e que nem quer ter amigo, e que isso é um traço da personalidade dele até hoje. Eu, inclusive, até falei lá no começo do episódio que era difícil arrumar amigo depois de velho, né? Imagina então pro Valdemar, né? Com essa cara esquisita que ele tem, né? O Dumbledore diz que ele não quer ter amigos, e que isso é um traço da personalidade dele. Que tem comensal da morte por aí que diz que é amigão, que pode entrar no quarto dele sem bater, que consegue pegar comida na geladeira do Valdemar sem pedir, mas é mentira. Ninguém é amigo dele, nenhum comensal da morte. Ele pode falar, né, que é amigão do Valdemar, mas não é. Porque Valdemar não tem amigos, ele tem servos. Claro, né? Quem vai ser amigo desse maluco? A sorte do Valdemar é que ele tava ali, na Inglaterra, cheio dos meninos educadinhos, fazendo passeiozinho uma vez por ano com o orfanato e as tia boazinha. E aí ele assustava os outros mesmo. Porque se ele tivesse aqui, na escola estadual Justino Ferraz, que não tem ventilador, não tem ar-condicionado, comendo macarrão com salsicha na merenda e tomando todo dia cotovelada na costela dos meninos maiores, uma semana desse moleque em uma escola pública aqui no Brasil, e ele nunca mais faria essa carinha de convencido dele aí. Antes de virar o bruxo mais temido do mundo, ele já era insuportável. Tom, você roubou as coisas dos outros meninos? Vai devolver tudo e pedir desculpas. Claro, professor, eu vou devolver. Eu só estou esperando o momento certo para eles sentirem o que é perder tudo. Ah, o Tom, ele fala sozinho, os espelhos quebram quando ele passa, e semana passada ele deixou uma professora trancada dentro do banheiro por 3 dias. Mas, tirando isso, ele é um menino normal, como qualquer outro. Um menino prodígio, mas com um leve desvio de caráter. Na verdade, não tem a ver com o pai, tem a ver com a mãe. A gente vê isso sempre com os cachorros. Eles riem agora, mas todos vão se curvar diante de mim. Tom, quer parar de falar sozinho? Cala a boca! Cala a boca! Então é isso, terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. A capa do episódio de hoje é da edição chinesa. Você pode virar apoiador do podcast, o link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. O nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto pra vocês, os outros trouxas, se você pudesse roubar um item de um amiguinho seu pra ser um troféu, o que você roubaria? Embora roubar seja muito errado. Eu provavelmente na época de escola teria pegado o PlayStation 2 de um amigo meu pra usar de troféu e, é claro, pra poder jogar GTA tranquilo também, porque eu infelizmente não tinha um PlayStation 2, certo? Então é isso, meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!